Olá, pois não, tudo bem? Eu sou o Dom Lee, esse é o canal Pois Não, canal de opinião, notícias e variedade. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixe seu curtir no vídeo, depois que você ver o vídeo deixe seu comentário, que vai nos ajudar muito a estar crescendo esse canal. Beleza? Nós também estamos promovendo o curso de formação teológica online. Se você precisa aprender mais da palavra de Deus, acesse o link que vai estar na descrição, conheça esse curso que vai te ajudar a estar mais preparado acerca de assuntos espirituais da palavra do Senhor. Beleza? O vídeo de hoje, meus irmãos, jejum de celular, jejum de redes sociais, né? Modas aí, nomes que temos visto aí aparecer principalmente no meio dos jovens, né? Afinal, será que esse termo está correto? Como que seria essa prática? Biblicamente, como deve ser? Né? Então vamos conversar um pouco sobre o jejum e essas questões de jejum de celular, jejum de redes sociais ou outros tipos de nomes de jejuns que aparecem aí. Primeiramente, meus irmãos, eu quero dizer que não podemos relativizar, e isso aí abrange, no modo geral, a sociedade, né? E principalmente os cristãos. Não podemos relativizar o que já é estabelecido pela palavra de Deus, né? O jejum, ele não é uma doutrina, mas ele é uma prática recomendada, inclusive praticada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então o jejum é absolutamente bíblico, embora não apareça como uma doutrina, principalmente no Novo Testamento. Mas não podemos relativizar a palavra pegando termos bíblicos que são bem estabelecidos e bem pontuados de como devem ser feitos e trazer para os dias atuais e mudar, alterar, né? Colocar novos sentidos àquilo que já é estabelecido pela palavra. Então, o que é o jejum bíblico? O jejum bíblico nada mais é do que a abstinência de alimentos. Ele pode ser parcial, pode ser total, pode ser normal, mas ele sempre é a abstinência de alimentos. Agora, o grande problema e o grande equívoco é a questão das palavras, né? Eu acho que quando o jovem ele diz que vai fazer um jejum de celular, o termo mais correto até por questões bíblicas e para a palavra depois não ser distorcida, seria propósito, né? Todo jejum é um propósito, mas nem todo propósito é um jejum. Amém? Fica bem simples de entender assim. Todo jejum é um propósito, né? Então estou jejuando, estou de propósito, estou fazendo um propósito. Amém. Mas nem todo propósito envolve um jejum. Você pode, por exemplo, veja o exemplo de Daniel, que muitas vezes é citado como questão de jejum, mas na verdade no livro de Daniel, o primeiro jejum, lá no início de Daniel, quando ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Aquilo foi um propósito em obediência à lei. Porque o manjar do rei consistia em comidas, principalmente carnes preparadas ali do rei, no manjar do rei, o vinho da mesa do rei, e a dieta do povo de Deus, o modo de se alimentar do povo de Deus, ele tem leis específicas na lei de Moisés para como se deve matar o animal, como se deve preparar o animal, assim também como a bebida. Então Daniel, quando ele vê aquela alimentação do rei ali, ele já coloca um propósito no seu coração de não desobedecer à lei de Deus e se alimentar de legumes que estava perfeitamente dentro ali do padrão da lei, né? O jejum de Daniel, verdadeiramente onde ele jejua mesmo, nós vamos ler em Daniel 10, né? Que ali ele faz aquele jejum parcial, ele não come manjar, nem vinho, nem nada disso, né? Tem um jejum parcial ali, possivelmente só de legumes. Ali sim, Daniel 10 foi um jejum, amém? No Daniel 1, quando ele assentou no seu coração não se contaminar, é um propósito. Beleza? Aí nós temos exemplos aí vários na Bíblia. O jejum que nosso Senhor Jesus Cristo fez, por exemplo, foi um jejum normal. Beleza? Ficou 40 dias sem comer, mas não faz menção nem de ter sede e nem de ter bebido alguma coisa. Então, o jejum que nosso Senhor Jesus fez foi um jejum normal, o jejum apenas a abstinência de comida, mas bebendo, porque humanamente é impossível você ficar 40 dias sem beber água. Só tem 2 casos bem específicos na Bíblia, que foi Moisés e Elias, mas eles estavam na glória de Deus ali, envolvidos com a presença de Deus, né? Elias, ele teve uma alimentação preparada por um anjo, amém? E Moisés estava lá no monte
envolto na glória de Deus. Foi bem outros casos bem específicos. O Senhor Jesus não faz alusão a nenhuma dessas situações. Ele, como homem, 100% homem ali, ele estava na condição de jejum normal, ou seja, abstinência de alimentos, mas com certeza com água. E o jejum total, que é o mais radical de todos, você só encontra duas passagens aí na Bíblia acerca do jejum radical, que é o jejum total, né, que é radical, que é total, tanto alimento quanto bebida. Não é aconselhável para o ser humano esse tipo de jejum, porque ele tem duração máxima de 3 dias. Os 2 exemplos que nós vemos na Bíblia são 3 dias. O primeiro exemplo é da rainha Esther, né, que ele disse para o povo nem comer, nem beber por 3 dias. Né? E o outro exemplo é Paulo, quando encontra Jesus no caminho de Damasco ali, ele vai dizer que esteve 3 dias sem ver, durante os quais nem comeu e nem bebeu também. Então, o tempo máximo de duração de jejum total aí 3 dias, até na questão da saúde aí para o corpo humano já começa a ter vários problemas aí depois de 3 dias sem comer e sem beber, não é aconselhável, né? Aliás, para você praticar o jejum, é bom que você tenha a noção das suas limitações, né? Para você não fazer sacrifício de tolos, né? Agora, acerca tendo explicado essa questão do jejum, a questão do celular, das redes sociais, se isso atrapalha ou tem atrapalhado, e quando o jovem toma essa decisão, nós já acabamos de ver agora que não é um jejum, amém? Não é um jejum, porque jejum é abstinência de alimentos. Então é um propósito. Sendo um propósito, amém. Agora, como será esse propósito, né? Como vai se dar esse propósito? Você não vai mexer no celular, mas você vai se dedicar à palavra, à oração, né? Veja, por exemplo, o exemplo do povo de Israel, o povo judeu, o quão abrangente era o jejum. Não era simplesmente a abstinência dos alimentos. O jejum para eles era o contrário das épocas de festa, quando tinha alimento abundante, o povo alegrava-se ali. O jejum era exatamente o contrário. Então, em sinal de vergonha ali, né, desespero, humilhação, né, ou em sinal de protesto, ou luto, é algo que trazia ali um sentido para as pessoas. Pode ser também de consagração, né? As pessoas se sentavam no chão, andavam nuas, se inclinavam com a cabeça no chão, rasgavam as vestes, raspava a barba, raspava a cabeça, né, jogava o pó da terra sobre a cabeça, tudo em sinal de humilhação, beleza? Pedindo perdão ou se arrependendo. Então o jejum era bem mais abrangente, mas fica o exemplo para as nossas vidas. O jejum, né, a abstinência de alimentos, ele é abrangente nesse sentido, né? Não é só você se abster de alimentos, mas estar em contato com Deus, em consagração com o Senhor. Agora, o propósito, ele pode ter esses elementos também tranquilamente. O propósito, por exemplo, o jovem resolveu não mexer em celular, né? Acha que o celular está atrapalhando ali a sua vida, está tomando muito tempo, ele acha que não deveria estar tanto tempo. Ou redes sociais, né? Redes sociais, enfim, está tomando muito tempo, está atrapalhando a sua comunhão com Deus, está atrapalhando a sua vida ali de oração, de leitura bíblica. A pessoa estabelece um propósito. Qual o propósito? Eu vou restringir o uso do celular. Amém? Eu vou restringir o uso de redes sociais. E se aplica a oração, certamente o Senhor vai se agradar. É de você estabelecer um propósito diante dele. Agora, só respondendo essa questão, jejum de celular não existe. Beleza? É uma confusão do termo que as pessoas fazem, assim como jejum de redes sociais ou qualquer jejum que envolve atividades ou objetos ou coisas que não sejam abstinência de alimentos. Jejum bíblico, abstinência de alimentos. Então não vamos relativizar a palavra, não vamos relativizar o que é o ensinamento estabelecido pela palavra de Deus, beleza? Se você tem o desejo de fazer um jejum, faça um jejum para a sua vida, para se consagrar diante do Senhor, se humilhar, clamar ao Senhor pela sua misericórdia. Se você tem um propósito, faça um propósito também diante de Deus, sabendo a diferença entre um e outro, amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, a sua opinião. É muito importante para nós, para continuarmos crescendo nesse canal, para continuarmos esse trabalho, tudo bem? Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Ficamos por aqui, até mais.